Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te exaltamos, porque tu és santo, 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 Deus. Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e te agradecemos pelo teu amor e cuidado. Nesse momento queremos pedir que teu Santo Espírito esteja conosco, que o Senhor venha nos direcionar, nos abençoar, para que possamos aprender um pouco mais da tua palavra, um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E agradecemos muito por todo o cuidado que o Senhor teve em deixar tantas coisas escritas para nós. Nós nos entregamos em tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, deu certo então agora? Agora estou ouvindo bem, muito bem. Ok, vocês estão conseguindo me ver também? Sim, Então tá bom. Graças ao Senhor. Tá bom. Então, ó, tem uma pessoa que não conseguiu entrar na live, infelizmente. Deixa eu só mandar uma mensagem para ela, ver se ela consegue entrar novamente. Pronto. Então vamos lá. Qual foi o assunto de hoje, então? Vocês lembram qual é o assunto? Nós estamos falando sobre Vestuário. vestuário, exatamente. Então, vocês, nesse momento que nós estamos em um pequeno grupo, eu acredito que é um bom momento para vocês poderem compartilhar também aquilo que vocês estudaram sobre o assunto, para vocês poderem entender, né, junto conosco, e vai ser uma bênção. Então, nós vamos aprender juntos, tá bom? Se vocês têm algo a contribuir, se vocês estudaram esse capítulo específico, vocês podem estar falando. O capítulo que nós vamos estudar é o 22, que tem o título Vestuário, ok? E dentro desse capítulo, Ellen White, ela aborda muitas coisas, ela aborda muitos temas, não apenas o vestuário, e é muito interessante nós observarmos isso. E a primeira coisa que eu tenho para perguntar para vocês é: o vestuário é algo importante ou não? O que vocês acham? Sim, bastante. É importante. Por que o vestuário é importante? Ele fala alguma coisa sobre nós, não fala? Quando nós olhamos para uma pessoa, nós estamos vendo diretamente ali a sua aparência, o seu físico, estamos vendo também o seu vestuário, e já nos vem alguma imagem, algum conceito a respeito da pessoa, não é assim? É isso. Exatamente. Então, para Deus, o vestuário também é de importância, e por isso, na Bíblia, nós vemos muitos textos que falam também sobre o vestuário. Como o Adalto falou, né? Revela o caráter. Também é uma das coisas. O vestuário ajuda a revelar o caráter. É muito interessante nós pensarmos sobre o vestuário na nossa época. Se vocês olharem toda para a história, né? A história do mundo, como que o vestuário foi mudando ao longo das eras e chegar no vestuário que nós temos hoje em dia, nós podemos perceber que houve uma inversão de valores, uma inversão na forma de pensar, de agir, em muitos aspectos, né? E hoje em dia tem algo relacionado ao vestuário que é muito forte, que é uma... Você conhece a moda? A moda, ela é algo muito relacionado, né, com o vestuário, hoje em dia. A gente fala de moda sobre muitas coisas, né? Fala assim, hoje em dia ter um relógio assim assado é modinha, né? A gente tem muitas coisas assim hoje, né? Isso aqui é modinha, aquilo ali é modinha. Mas a moda mesmo, ela começou com vestuário, né? E como é que funciona a moda? Hoje você tá com vestuário, daqui não sei quantos meses já mudou a moda, né? O estilo que tá predominando, que tá no auge, já não é mais o vestidinho Três Marias. Agora é um vestidinho de outro jeito. Agora é uma calça rasgada. Agora é o shortinho. E aí vai. É um shortinho assim, é um jeito assim, um jeito assado. E a moda vai mudando. De tempos em tempos ela muda. E muitas pessoas hoje em dia querem acompanhar a moda, né? Isso aqui tá na moda, vou usar.
ou tem que comprar uma roupa nova, porque a moda já mudou. Então, isso é algo que acontece muito, não é? É algo comum dos nossos dias. E nós vamos ver esse aspecto também dentro do estudo desse livro. Agora, um dos aspectos que é um dos principais, que nós vamos dar início, mas começa a falar disso logo no começo, é o aspecto financeiro. Roupa custa dinheiro? Pode responder, vocês podem responder. Roupa custa dinheiro? É barato ou é caro? Sim. É barato ou é caro? É caro, né? Assim, tem roupa barata e tem roupa cara. Depende. É tudo igual. E quando pensamos na questão do vestuário, nós vemos que muitas pessoas hoje em dia valorizam aquele vestuário caro, aquela roupa cara. Tem roupa de marca, nem tem tanta qualidade assim para ter aquele preço que tem, mas é de marca, né? Ah, é porque é daquela loja, aquela loja tem roupa boa. E isso é algo que a Ellen White vem nos dizendo que não é correto. Porque o nosso dinheiro, ele é nosso ou é de Deus? Nosso dinheiro, na verdade, é todo de Deus, né? A gente fala assim, 10% é de Deus. 10% é de Deus, mas os 90% também é de Deus. Os 90% nós temos para administrar. Todo o dinheiro que está nas nossas mãos deve ser usado para a glória de Deus. Quando falamos do vestuário, é da mesma maneira. E tem alguns textos, algumas partes desse capítulo que eu gostaria de ressaltar, né? Esse terceiro capítulo do livro já começa falando sobre isso, que o dinheiro é um legado de Deus. Não nos pertence para gastá-lo na satisfação do orgulho ou da ambição. Nas mãos dos filhos de Deus, olha só, isso é muito importante. Nas mãos dos filhos de Deus, o dinheiro é alimento para o faminto, é roupas para o nu, é uma defesa para o oprimido, um meio de restituir a saúde ao enfermo, pregar o evangelho ao pobre. Poderias levar felicidade a muitos corações mediante o sábio emprego dos recursos agora usados para exibição. Considerai a vida de Cristo, estudai-lhe o caráter e sede participantes de seu espírito de renúncia. Cristo, quando veio a essa terra, ele renunciou muitas coisas por cada um de nós. Ele renunciou ao céu, ele renunciou à glória, tudo que ele tinha de bom e de melhor para poder vir a este mundo como um ser humano, né? Sofrer com os ataques do inimigo o tempo inteiro. E realmente, ele sofreu muito. E ele deu valor àquilo que realmente é de valor. Ele deu valor a quem? Aos seres humanos. E quando nós falamos sobre nosso dinheiro, ele deve ser para a glória de Deus. Nós podemos usar o nosso dinheiro para abençoar as pessoas. Podemos usar o nosso dinheiro para ajudar aqueles que estão passando necessidade. Para aqueles que não têm tanta roupa, para aqueles que não têm muito o que comer, para aqueles que estão em menor condição, né? Para aqueles que têm necessidades. Então, esse é um dos principais pontos que a Ellen White vai abordar aqui nesse capítulo. Que a moda, muitas vezes, com essa questão de novidade, né? Sempre está mudando, nos leva muitas vezes a gastar um dinheiro que a gente não precisava gastar. A comprar uma roupa que a gente não precisava comprar. E com isso, o dinheiro que poderia estar sendo usado para a bênção de outras pessoas está sendo gasto apenas para satisfazer a mim mesma. Apenas para satisfazer o meu próprio eu, meu próprio orgulho, meu próprio egoísmo. Ah, é errado eu comprar uma roupa que eu goste? Não, não é errado eu comprar uma roupa que eu gosto, né? Só que sempre precisa ter esse raciocínio. Isso que eu estou fazendo é para a glória de Deus, né? Eu gosto dessa roupa e eu quero comprar. Mas essa roupa tá, por exemplo, lá uns R$ 1.500, esse vestido. Eu consigo achar um vestido que seja similar, que seja parecido num valor mais em conta? E que seja de uma boa qualidade? Por que eu preciso comprar aquele de 1.500? Né? Então, é só uma comparação para a gente refletir juntos. O dinheiro de Deus nas mãos dos filhos de Deus é bênção. É bênção para nós mesmos e principalmente para os outros.
E isso realmente é um ponto muito importante, né? Porque Deus, ele trouxe diretrizes também sobre como deve ser o nosso vestuário. E Deus, ele sempre quer o nosso melhor, quer o nosso bem. Quando falamos da visão cristã do vestuário, a Bíblia vem trazendo que o vestuário do cristão deve ser modesto. E ela amplia esse conceito, dizendo que ele é modesto, simples, mas também belo. E ela vem trazendo aqui que ele precisa ser de boa qualidade também, né? Muitas vezes a gente vai comprar uma roupa e ela é da pior qualidade. E às vezes a gente fala assim, eu vou comprar muitas da mesma, né? Assim, da mesma qualidade. E muitas vezes nós fazemos isso, comprando muitas roupas da mesma qualidade, que é daquela bem fraquinha, a gente estraga a roupa com muita facilidade. E estraga, pouquinho tempo já estragou, já tem que trocar. E é importante nós observarmos a qualidade da roupa para que ela dure mais tempo, para que a gente não precise ficar se preocupando em comprar roupa por tão rápido, né? Todo tempo, toda hora. Outra coisa que ela fala, nós precisamos nos importar com roupas que também tenham cores próprias e que sejam adequadas ao uso. Quando nós falamos de modéstia, nós precisamos olhar para o seguinte aspecto. O que é algo modesto? Algo modesto, a gente pode traduzir também como algo que não é para chamar atenção para si mesmo. Cristo, ele chamava atenção para si mesmo? Ele só chamava atenção para si mesmo quando era para salvar, não é? Quando ele dizia, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, não é? E ele trazia isso para poder dizer, você vem até mim, você que tem sede, e eu vou te dar da água da vida. Mas fora isso, ele não chamava atenção para si mesmo, na sua aparência, ele não chamava atenção para si mesmo. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vem nos trazendo sobre isso. Que as pessoas, ao olharem para nós, elas não fiquem tão admiradas, assim, nossa, como essa mulher é bonita, nossa, como, olha só, que roupa boa é essa que ela comprou, que roupa chique. Muitas vezes, nas igrejas, a Ellen White vem trazendo, que em muitas igrejas o vestuário é mais estudado do que o próprio sermão. Porque a roupa chamou tanta atenção que as pessoas olham mais para o vestuário do que ouvem a palavra de Deus. E assim não deve ser. Nós mesmos somos representantes de Cristo. Então precisamos chamar a atenção para Cristo. Nosso vestuário deve ser de molde a levar as pessoas a pensar em Cristo. Olhar que realmente nossa pessoa ela é modesta, né? Essa pessoa ela é simples, ela é mansa, ela é bondosa, ela é gentil, e olhar para as nossas qualidades interiores muito mais do que para a nossa aparência exterior, né? E como eu falei, isso não quer dizer que a gente tem que se vestir de forma feia, né? Brega, por assim dizer. Não, não dessa maneira. Nós precisamos nos vestir bem, mas de forma que chame a atenção para Cristo, não para nós mesmos. Então, dentro disso, as cores berrantes, assim dizer, aquelas que chamam muita atenção. Aquele amarelo, assim, gritante, que onde você olha, assim, numa multidão, você sabe onde é que tá a pessoa, porque tá com aquele amarelo, assim, ó. Isso não é o ideal, né? Essas cores que chamam muito a atenção. Cores mais discretas, isso é melhor. É mais de acordo com o ideal de Deus, com aquilo que ele nos mostra aqui na palavra e no espírito de profecia. Não só as cores, mas muitas vezes a gente vê muitos enfeites. É muita pedrinha, é muita pérola, é muito coisinha de ouro. Às vezes nem é de ouro de verdade, né? É só douradinho. Mas aí é tanto enfeite na roupa que também isso chama atenção, né? E isso é algo que precisamos considerar. E outra coisa que agora é um dos aspectos também mais importantes, que, né, a gente fala do livro A Ciência do Bom Viver, ele trata de saúde física, saúde mental, saúde espiritual e saúde social. Fala de tudo nesse livro. Ele não é um livro simplesmente de saúde física, né? Ele engloba todos os aspectos. E falando agora sobre a saúde física, em 3 João, no verso 2, fala assim que Deus deseja que nós tenhamos saúde, né? Então, acima de todos esses aspectos, Deus quer que a gente tenha saúde, saúde plena. E eu não sei se vocês já pararam para pensar isso, como eu posso
É porque eu, quando escutei esse assunto a primeira vez, eu fiquei pensando, como assim, uma roupa saudável? O que isso quer dizer? Aí, roupa é roupa. Roupa saudável, qual que é a diferença? Uma roupa saudável e uma roupa que não é saudável. Eu, no começo, eu pensava muito assim, eu ficava questionando. Mas eu comecei a entender. Ela é uma vem trazendo alguns não saudáveis. O nosso corpo tem que funcionar. E uma roupa saudável, ela favorece a maneira do nosso corpo funcionar, não é? Deixa eu ouvir de vocês. O que vocês acham que seria uma roupa saudável? Fala aí. O que vocês acham que é uma roupa que não é saudável, uma roupa que é saudável? O que isso tem a ver? Quero ouvir vocês um pouquinho. No meu ponto de vista, uma roupa saudável não precisa ser uma roupa assim apertada, né? Porque acho que a pessoa não se sente assim à vontade. E também as pessoas podem, vestindo de tais forma, leva outras pessoas a pecarem também. Porque devido ao contemplar ali, às vezes até sem querer, ali a gente pode olhar assim coisas que entram no nosso subconsciente que não deveria, né? E ruim também para a pessoa que usa aquela roupa ali inadequada, apertada, outras rasgadas, enfim. Uhum. Então, olha só, um ponto importante que ele falou: roupas apertadas. Por que roupas apertadas elas fazem mal para a saúde, né? Primeiro ele falou, né, que a gente não se sente tão à vontade, não é? A roupa fica apertando assim, a gente não sente tão à vontade. Realmente. E nesse capítulo específico, depois vocês podem olhar mais detalhadamente, ela vem trazer a questão da circulação e da respiração. Quando as mulheres que colocam, né, mais assim, roupa que é mais apertada em cima, assim, né, às vezes que é muito apertado, às vezes tem aquelas cintas que vão até em cima, que pegam um pouco da costela. Eu não sei se as mulheres que estão aqui ouvindo já passaram por isso, mas eu já passei de colocar uma roupa e ter dificuldade para respirar. Tá um pouquinho mais difícil, porque a roupa tá tão apertadinha, até fica um pouco difícil. Aí no começo tá aquela dificuldade, depois a gente vai acostumando e daí fica, né? Mas quando comprime os pulmões, quando a gente tem uma roupa que aperta, ela não vai apertar só nossa pele, né? Não vai apertar só nossos músculos aqui, ele vai apertar mais internamente, aperta os vasos sanguíneos e aperta também os outros órgãos que temos dentro do corpo. E isso afeta, faz que as pessoas possam ficar doentes de forma mais fácil, né? Que nem o irmão tá falando ali, roupa simples que reflete o caráter de Cristo. Nossas roupas devem ser simples que reflitam o caráter de Cristo. Então, na questão da saúde, um dos pontos é esse. A roupa apertada, ela acaba prejudicando tanto a respiração quanto a circulação. E prejudicando a circulação, a gente também prejudica todo o resto do corpo, porque o sangue é o que leva os nutrientes para todos os órgãos, para todas as células. E quando a gente comprime e aperta, o sangue não passa com facilidade. E dessa maneira, o nosso corpo fica prejudicado, os nossos órgãos, nosso cérebro se prejudica, o fígado se prejudica, o abdômen se prejudica, né, o intestino. Inclusive, eu conheço de uma mulher que não conseguia engravidar. E ela usava muita calça legging, calça jeans, daquelas mais apertadinhas. E daí uma pessoa falou com ela, né? Uma enfermeira. Olha, eu recomendo que você use umas roupas que sejam mais folgadinhas, para não ficar comprimindo tanto essa região do abdômen, né? Essa região do útero. E isso vai facilitar também você engravidar. E deu esse conselho para ela. Não deu muitos meses depois, poucos meses depois, ela descobriu que estava grávida. Engravidou, depois começou a usar as roupas mais soltinhas. Porque realmente faz uma diferença muito grande. Os nossos órgãos comprimidos, eles trabalham com maior dificuldade. E tem esse outro ponto que o irmão falou. Quando nós falamos sobre modéstia, a gente está falando sobre refletir o caráter de Cristo. Todos vocês já falaram sobre isso, né? E quando nós usamos uma roupa mais apertadinha, tanto homens quanto mulheres, a gente está chamando a atenção para o nosso corpo, para que os outros vejam aquilo que a gente tem. E tem coisas que foram feitas por Deus ser mostradas apenas para o marido ou para a esposa.
não para os outros, né? Então, blusinha apertadinha, às vezes tem homem também que gosta, né, de botar uma blusa bem apertadinha, que mostra os músculos bem marcados, né, de academia, aquela coisa. Os homens visuais do que as mulheres, mas as mulheres também ficam de olho, né? As mulheres também se atraem por essas coisas. Só que isso é para atrair quem? A esposa. E as mulheres também, né? Marcar os seios, marcar os quadris, a roupa justinha, né? Desenhando as linhas do corpo. Isso daí também não é o ideal de Deus para as mulheres, né? Isso daí é uma moda do mundo que faz com que os homens possam até pecar, desejar uma pessoa que não é a esposa, né? Os jovens que não casaram ainda, né? Ficar desejando outra pessoa e nem tá na época, às vezes, de namorar, por exemplo. Então, são coisas muito importantes. E é importante para nós termos esse conhecimento e para ajudar as pessoas. Porque, por incrível que pareça, muitas pessoas nem têm isso. Porque, todo mundo usa e já não vê mais isso algo tão errado. E nós precisamos ajudar, né? Os nossos irmãos também nesse aspecto, porque realmente não é o correto. Outro aspecto. O que mais? Em que mais a nossa roupa precisa ser saudável? Eu vou falar então. Outro aspecto. Na questão do agasalho. Quando está frio. Eu sei que tem algumas pessoas aí que não moram num lugar frio, moram num lugar que dizem que é verão o ano inteiro. Eu já ouvi isso. Quando é muito quente, você não tem que se preocupar muito com agasalho, né? Mas quando o local tem frio, tem inverno mesmo, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Fazer um raciocínio bem simples. Olha só, onde é que está o nosso coração? Tá aqui, né? No peitoral, não é? Mais pro lado esquerdo. Qual é o órgão ou qual a parte do corpo que está mais longe do coração? Quem me Pés, fala? Os pés. Os pés é o que está mais longe do coração. O que isso tem a ver, meu pai? Sabe o que é? É porque, da mesma forma que os pés estão longe do coração, isso faz com que o sangue também chegue de uma forma mais dificultosa lá, não é? Ele chega mais rápido aqui, ó, na região do estômago, na região do cérebro. Agora, no pé, ele demora mais para chegar, né? E depois, para o sangue voltar do pé para o coração, ele tem um trabalho um pouquinho maior. E Deus providenciou um negocinho chamado válvula, que joga o sangue para cima, assim, ó. É muito legal, muito bom. Como que Deus fez. Mas, de toda forma, os pés, eles têm a tendência a ficar mais frios. E as mãos também. Tem gente que até fala assim, não, minha mão e meu pé é sempre frio. Só que isso não é saudável no completo. Porque a circulação, para ela trazer saúde para o nosso corpo, ela precisa ser uma circulação boa que alcance todas as partes do corpo. Se alguma parte do corpo fica com uma circulação mais reduzida, isso pode gerar em doença mais tarde, né? Inclusive, existem muitas pessoas que desenvolvem varizes por causa disso, etc. Tem várias doenças que podem ser geradas ao longo dos anos. Então, o que é muito comum a gente ver? Tá no inverno, aí a pessoa tá com casacão e de chinelo, tem meia. Pé assim, ó, ao vento, pegando uma friagem boa. E ninguém tá nem aí, porque não tem problema. Só que não é realmente assim. Para nós termos uma saúde melhor, a gente precisa também agasalhar, especialmente os órgãos que estão mais longe do corpo. Eu tenho que agasalhar aqui em cima? Tenho, mas especialmente os pés. E a Ellen White vem falando sobre isso também nesse capítulo. Nós nos agasalharmos corretamente. Quando eu vou sair, né? Se tá frio, eu preciso colocar um casaco. Não vou ficar saindo na friagem, pegando vento, né? Nas costas, no peito, pegando esse vento frio, gelado, sem olhar, porque isso também pode gerar doença. A mãe sempre fala, né? Não sai na chuva. Qual que é o problema de sair na chuva? O problema é pegar a chuva? O problema não é se molhar e pegar a chuva. O problema
é depois, porque a gente vai, pega a chuva e fica molhado. E aí o corpo fica todo gelado por muito tempo. E vem o vento frio e deixa mais gelado ainda, e com isso a circulação do nosso corpo fica deficiente, a gente pega resfriado mais fácil, porque o sistema imunológico fica mais fraco. Então, fica a dica para vocês, tá bom? Protejam os seus membros que ficam mais distantes do corpo. Isso é do coração, né? No caso. Uma outra parte do texto aqui que é importante relembrar. Essa daqui é uma das mais vestuários tem muitos aspectos, porque tem muitos detalhes. Não só sobre modéstia, né? Nós falarmos sobre todos esses aspectos. E a questão o dom de Deus, precisamos usar para a glória de Deus. Do tempo em questão do vestuário aqui para os homens, porque as mulheres têm mais. Melhorou? Estou tentando ajeitar aqui. Ok. Porque por algum motivo o sinal aqui ficou um pouco ruim. Peraí. Acho que não é só o sinal, não. Agora melhorou, irmã. Alô? Voltou? Voltou. Tinha saído. Eu acho que tem a ver com o meu computador aqui. Meu computador está esquentando também. Mas vocês estão conseguindo me ouvir agora, né? Estou. Então, ok. Voltando ao raciocínio, né? A questão do tempo. Muitas vezes, nós mulheres, a gente fica nas vitrines das lojas e olha roupa, e olha roupa, e olha roupa. Claro que para você comprar uma boa roupa, hoje em dia tem muita opção. Você não vai simplesmente entrei, comprei e sair. Tem que olhar, tem que experimentar. Mas a gente não pode fazer disso um hábito. Todo dia eu vou olhar uma roupa. Todo dia eu vou olhar uma roupa nova que tem por aí. Todo dia eu vou sair andando nas vitrines. Todo dia eu tô lá no celular olhando. Isso acaba pegando um tempo precioso que deveria ser dedicado a Deus. Vocês sabem que tempo a gente vive? Qual é o tempo que a gente vive? A gente vive no tempo do Fim. tempo do fim. E será que no tempo do fim nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra? A comunhão com Deus, a oração? Será que no tempo do fim a gente precisa se dedicar a compartilhar a palavra para as pessoas? Precisa, Sim, não é? Então, quando olhamos para essa questão de tempo, nós precisamos aprender a dedicar o tempo valioso que nós temos para Deus, para as coisas de Deus, para alcançar pessoas, para salvar almas, sabe? Mais do que ficar, inclusive, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube.
né? Nas mídias por aí, nos status do pessoal, no WhatsApp. E Ellen White vem trazendo que muitas mulheres, no caso da época dela, o ponto principal era a costura, né? As mulheres passavam muito tempo no costurar. Ela fala assim, num costurar sem fim. Costura, costura, costura dia e noite, e faz detalhezinho na roupa do filho, e faz outro detalhezinho ali, e costura isso, e costura aquilo, e toda semana uma roupa nova. Hoje em dia não é assim, né? Porque a gente, quase ninguém costura roupa em casa. Hoje em dia a gente compra. Só que a gente gasta tempo com outras coisas que não são para a glória de Deus, né? Muitas vezes nós gastamos muito tempo com o nosso próprio eu, tempo olhando coisas que não são necessárias, né? Às vezes para os homens pode até ser a questão dos carros, eu posso trocar a moto que eu quero ter, não é? Existem tentações para todos os lados. Comprar uma roupa, é errado comprar um carro? Não. Mas quando isso se torna um hábito, quando isso está o tempo inteiro ocupando nosso pensamento, está ocupando o tempo que eu poderia estar dedicando para fazer outras coisas que glorifiquem a Deus, isso realmente é um problema. Ellen White vem dizendo que quem inventou essa questão em tempos e rápido foi o inimigo de Deus, foi Satanás quem inventou isso. Os carros, toda hora é assim, você nunca está satisfeito, porque você comprou um negócio aqui, mas ó, surgiu o outro mais novo da moda. Aí você sempre quer o outro mais novo. Não é assim? Para poder ocupar nosso tempo e ocupar nossa mente. Eu vou só mencionar para vocês saberem também, mas não é algo que seja tão relevante para os nossos dias hoje. Ela fala de um tipo de vestuário das mulheres da época dela que saia arrastando no chão. Vestido que saia arrastando no chão. Era muito comum naquela época. Para subir as escadas, às vezes estava andando na rua e às vezes passava na lama varrendo o chão. Não tinha nada de limpeza e higiene, né? Que isso é inconveniente. Isso não é correr no chão. Mas quando não é isso, não tem vestido que fica arrastando no chão, né? A gente não vê isso mais hoje. Mas, mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado com as vestimentas que a gente tem. Hoje em dia, a maior preocupação é essa questão de friagem, né? Que muitas vezes pega frio nas outras partes do corpo. A questão da roupa apertada. Essas são as principais na nossa época, né? Ela não fala aqui porque isso não é da época dela, mas a gente tem que cuidar que são os saltos. Saltos não são saudáveis para a nossa coluna, não são saudáveis para os nossos pés, ok? Se for salto baixinho, de 2 centímetros, assim, ele ajuda. Mas maior do que isso, já começa a prejudicar, né? E toda mulher sabe que botar um salto, então isso já deve fazer a gente pensar, né? Deixa eu ver só mais alguns pontos que são importantes nós falarmos aqui. O nosso tempo já está acabando. Isso daqui eu já falei com vocês. Isso aqui é importante, né? Interessantes. Quando nós vamos escolher uma roupa, se o clima é mais frio, eu preciso de roupas mais quentes. Se o clima é frescas, mas não de menos roupa, né? As roupas curtinhas, que ficam mostrando barriga, coxa, etc, né? Às vezes os homens também gostam de usar umas blusas regatas, assim. Esse não é o ideal também da modéstia.
tá bom? Porque dentro da cobrir o nosso corpo adequadamente, de não sair trazendo tentação sobre outras pessoas, né? O tecido de algodão, por exemplo, é um tecido mais fresco, que deixa é o ambiente em que você está, com o ambiente de trabalho, você não vai com o ambiente para um ambiente de trabalho da mesma forma. Então, se vestir bem, até dentro de casa. Ah, isso é importante. Vai detalhar mais isso no livro Lar Adventista, vocês podem ler depois. Mas, realmente, a gente precisa cuidar com os ambientes, né? Se eu estou num casamento, eu vou me vestir de uma forma. Se eu estou na igreja, ok? E as condições da saúde, eu preciso observar. Se eu sou uma pessoa mais doente, mais saudável, uma pessoa mais magra, uma pessoa que tem um pouco mais de peso. Isso também deve ser levado em consideração, né? Sem obstruir a circulação do sangue e a livre, plena e natural respiração. Ela fala que graças a roupa se ergue junto. E a roupa subiu junto, né? Porque, gente, ela não está me apertando. E outros dois textos que eu gostaria de ler com vocês para a gente finalizar. É os últimos dois. E eu gostei muito, porque, né? Olha só, quantos aspectos a gente falou sobre tão simples, né? Porque está envolto em várias áreas da nossa vida. E aspectos que eu acho mais bonito e mais interessante. Vamos observar com atenção que ela fala assim: em vez de tentarem cumprir a moda, tenham as mulheres a fazerem saudável e singelamente. Em lugar de entregar-se a uma verdadeira labuta, procure ter tempo para ler, para se manter bem informada, para se conservar em contato com a mente em desenvolvimento. Ela sabiamente as oportunidades que tem agora de influenciar os seus queridos para aquela vida mais. Tome tempo para tornar o querido salvador diário um amigo familiar. Consagre tempo ao estudo de sua palavra, aos campos e aprender a conhecer a Deus mediante os homens, né? Para que dediquem também tempo ao lar, à esposa, aos filhos, a tempo com Deus, em vez de passar todos os momentos num costurar sem fim, ou num procurar carros sem fim, ou num procurar notícias sem fim, ou num procurar celulares sem fim, ou num procurar clube e os bares. Olha só, muitos contra a rua não levam a bom caminho. A influência do tanto para os pais como para os filhos, aquilo que era o desígnio de Deus que fosse, uma bênção que se estendesse por toda a vida. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, agora sim. Ah, dei uma pausa aqui, eu vi que parece que saiu aqui um pouco. Mas esses textos eu acho muito maravilhosos. Porque hoje em dia, um dos maiores problemas que se encontram na sociedade são nos lares. Porque as pessoas têm tempo para tudo, menos para a família. Tem tempo para tudo, menos para os filhos, menos tempo para Deus.
menos tempo para a esposa, menos tempo para poder estar junto, para brincar, para conversar, não é? E aqui Ellen White vem trazendo isso. Que é nosso privilégio poder cuidar da família. E muitas vezes essa questão do vestuário atrapalha muito, né? Atrapalha se nós nos vestimos de qualquer jeito em casa, atrapalha se nós nos vestimos de qualquer jeito fora de casa, atrapalha se nós dedicamos tempo para ficar nos preocupando com o que vestir ao invés de nos preocuparmos com a família. Atrapalha em muitos aspectos se não for da maneira como Deus deseja. Atrapalha trazendo tentações para outras pessoas, tentações desnecessárias, não é? Atrapalha prejudicando a nossa saúde. Mas se a gente cumprir aquilo que está escrito, se fizermos da maneira que Deus deixou, que bênção que não vai ser. Que bênção que será. Então, o convite desse capítulo, que pelo menos vejo eu assim, é que nós dediquemos a nossa vida completamente a Deus. Dediquemos nosso vestuário a Deus, dediquemos nosso tempo a Deus, o nosso dinheiro a Deus. Dediquemos a nossa saúde a Deus e procuremos fazer o nosso melhor de acordo com o que está escrito, para honrar e glorificar o nome do Senhor. E assim nós vamos ser bênção onde quer que nós formos, né? E, enfim, dentro de tudo isso que vocês ouviram, vocês gostariam de comentar mais alguma coisa, de fazer alguma pergunta? Se vocês estudaram o capítulo, vocês também podem falar algo a respeito, comentar mais. Tem muita coisa boa. Só um minutinho, rapidinho aqui, para não tomar todo o tempo. É o que eu achei um detalhe importante, né? Um dos mais importantes, na verdade, é com relação à circulação sanguínea, né? Dos membros inferiores, que são mais distantes do coração. Sim. E é importante, né? Ao final do dia, fazer uma massagem, né? Fazer um movimento nos pés, ali. E também chegar em casa no final do dia, colocar, levar os pés, deitar, por exemplo, no sofá, né? Colocar no nível mais alto, né, do corpo para poder, então, circular melhor, né? Para que às vezes a gente tenha uma vida assim, não fazemos muito exercício, né? Uma vida mais sedentária. Então, é uma dica muito importante, né? Assim, para poder fazer no final do dia, porque tem dia também que é muito corrido, né? Assim, corrido que eu falo de uma forma de não ter tempo para exercitar, né? Aí fazer isso também é importante, ajuda bastante. Exatamente, é muito, né? Cuidar do corpo, realmente, porque a atividade física é um dos remédios de Deus, um dos principais, né? E a gente precisa fazer, mas quando a gente não consegue fazer, o melhor que a gente pode fazer, precisa, né? Como você falou, botar os pés para cima, fazer um escalda-pés, tudo auxilia bastante, né? E cuidar de agasalhar bem os membros, né? Durante o dia, muito bom. Muito importante. Gostaria de comentar mais alguma coisa? Eu até esqueci de falar de um aspecto, né? Essa questão de exercício me lembrou. Hoje em dia, as roupas de exercício comprimem o corpo todinho. A gente precisa tomar um cuidado com isso também, né? Quando nós vamos escolher roupas de exercício, é sempre bom a gente escolher umas roupas que também sejam mais larguinhas, né? Porque eu vou fazer exercício, que eu posso usar uma roupa apertada, né? E uma roupa que mostra tudo. Então, isso aí é um cuidado que a gente precisa ter, né? Então, a moda do mundo é essa, mas não precisa ser a nossa, né? Nós podemos glorificar a Deus em tudo. Para algumas pessoas até parece um pouco extremo, né? Mas no meio missionário a gente sempre procura estar com uma saia por cima, uma calça. Uma calça. Às vezes a gente usa uma legging, mas a gente pode escolher umas que são mais. Que não comprimem tanto, né? O corpo, uma que é
que pega bem assim que fica justa, que dê facilidade para fazer o exercício, mas que não fica apertando, né? A gente pode escolher uma calça assim e coloca uma saia por cima e uma blusa que vai fazer o exercício. Não precisa, né? Daquele aparato todo que mostra tudo. Então, um detalhe que eu lembrei quando o irmão comentou, né? Sobre o exercício. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não? Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui compartilhando isso com vocês. Também dos comentários que vocês fizeram, né? Os textinhos que vocês escreveram aí, comentando. E realmente, a glória de Deus. É simples, modesto. Jesus, ele falou, né? Olha para os lírios do campo, não é? Quem são os lírios do campo? Os lírios são lindos, são simples, são belos, né? Tem cada um várias cores. E eles não ficam chamando assim a atenção, né? Eles chamam a atenção pela beleza simples que eles têm. Na nossa vida, nós precisamos chamar atenção para Cristo, principalmente para a beleza interior. E no exterior, revelar o bom gosto, a modéstia, a simplicidade, né? Simples. Nada que fica muito cheio de. A gente fala muito emperequetado, né? Pelo menos na minha terra tem esse linguajar. Então, meus irmãos, a gente pode orar? Então, nós podemos usar essa oportunidade, pedir sabedoria de Deus para colocar em prática tudo aquilo que está escrito. E não faltem, se for possível, vocês participarem também. Se não der para participar, que vocês possam ler o livro Ciência do Bom Viver. É um manual, gente, para a vida, de verdade. Esse livro é uma bênção. Tem muitos capítulos que são extremamente importantes. Ela fala de tudo. Mais para frente tem capítulos que falam sobre relacionamento com as outras pessoas, como lidar com conflitos, por exemplo. Ela fala sobre isso nesse livro. Tem outros momentos que ela vai falar mais especificamente, né, sobre o cuidado com a mente, o cuidado relacionado aos fala da família, enfim, tem muitas coisas. Então aproveitem, convidem os amigos, os irmãos. Nem toda segunda-feira vai dar, né? Eu mesmo não tenho participado. Mas se você não consegue participar, você pode estar estudando o livro, ok? E compartilhando aquilo que tem ali é realmente uma bênção. E pode auxiliar muitas pessoas a estarem mais perto de Cristo e terem um viver melhor, né? Um bom viver, como diz o livro. Vamos orar então? Puderem curvar seus troncos? Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te louvamos, te exaltamos porque tu és o nosso Deus amoroso, tu és santo, 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 digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ó Pai, o Senhor que nos criou, o Senhor que colocou todos no nosso corpo, regras de funcionamento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os aspectos da nossa vida. E nesse momento, mais uma vez, colocar o nosso coração e nossa vida em tuas mãos. Como no hino que nós cantamos, tudo nós queremos entregar a Ti. Queremos entregar o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos gostos, nosso vestuário. Queremos entregar tudo em tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a ter sabedoria para usar todos os nossos recursos para a honra e glória do teu nome. Ajuda-nos a auxiliar um pouco mais de dificuldade com este assunto. Ajuda-nos, Pai, a sermos bênção e luz aonde quer que nós formos. Nós queremos mais uma vez nos entregar a Ti, pedimos uma bênção para esta noite, que possamos descansar bem, que o Senhor nos use como instrumentos teus e envia o teu Santo Espírito sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.